boa tarde a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um conteúdo para a ABSC Connect e gostaria de começar aqui agradecendo a Desk Manager pelo espaço e também os nossos convidados, né? Estamos aqui com o Mário, da IN10, com a Meire, da Suzano e com o Rodrigo, da ADM, né? Nossos parceiros e associados que vão estar com a gente aqui hoje num bate-papo muito bacana, né? De um tema que é de extrema relevância, que é IA e liderança. Então, pessoal, aqui para a gente começar aquecendo um pouquinho, eu queria começar com uma pergunta aqui para todos vocês, que aonde vocês entendem, né, nesse momento, que não pode mais ser tomada uma decisão sem análise de dados? E aí, Giovana, eu acho que eu faria uma outra pergunta. Qual a decisão que a gente toma sem análise de dados? Até para ir no almoço a gente olha se é um restaurante que tem fila, se a minha experiência anterior nele foi boa ou não. Vai ter gente que vai olhar se tem saldo no cartão, não é isso? Então a gente usa dados para tudo. E eu diria que numa empresa não é diferente. Bacana. E você, Meire? Bom, eu vou puxar a sardinha, né? Eu, como responsável aí pela parte de HR, né, sempre trabalhei na parte de recursos humanos e recentemente assumi também a parte de Business Transformation, eu acho que cada vez mais a gente utilizando o IA, inclusive para entender um pouco mais de tendências relacionadas a pessoas, que eu acredito que seja o grande pilar, né, das nossas organizações, eu acho que isso é algo que a gente está começando a fazer e a gente vai elaborar mais, né, durante a conversa, mas é algo que eu colocaria aos meus olhos. Legal, quero agradecer aqui, iniciando o agradecimento da BSC, Giovana, obrigado. Aos demais aqui também, muito obrigado pela partilha, pela presença. Eu acho que dados permeia tudo hoje, né? É difícil. Eu acho que o grande desafio, na minha opinião, é falar-se sobre como esse dado pode ser entregue de forma mais rápida e consistente aonde ele precisa chegar. Né? Eu acho que quer me parecer que já é um consenso que a gestão data-driven é uma necessidade, uma realidade, mas eu vejo muito ainda desafios em como esse dado chegar de forma rápida e consistente aonde ele precisa chegar. Muito sobre a governança, acho que nesse ponto acho também é algo importante, né? Exato. Porque eu não sei se vocês sentem isso, que eu acho que também o teor da nossa conversa é falar um pouco da nossa realidade. Sim. Né? Que eu acho que todas as empresas estão passando por essa jornada, né? Alguns numa maturidade menor, outras maior. Eu acredito, concordo com você, Mário, que a parte de governança é super importante, porque dados a gente tem muitos. Exato. Então, o que a gente quer desses dados, né? E como a gente estrutura essa base de dados e os nossos repositórios de dados para ter informação que faça sentido. Então, isso não é uma coisa também que a gente sai do 0 para o 100, porque existe toda uma questão de investimento, né? Está coligado também com soluções, com CRMs e tudo mais que a gente tem com a empresa. Então, eu sempre volto para a pergunta assim, ok, a gente está falando de analytics, mas vamos voltar também lá para o nosso beabá? Como é que está a tua construção do seu banco? Exato. O que você está colocando ali, porque o que entra, o que sai, né? Bacana. E aí, Rodrigo, né? Acho que pensando que os gestores, né, os líderes, eles ficaram em alguns momentos a gente tomava decisão ali pela percepção, pelo feeling, né? Às vezes os dados não vinham de uma forma estruturada. E agora a gente está vivendo um momento de aceleração de informação, né? Tanto dentro quanto fora das empresas. E isso coloca o gestor numa situação difícil, né? Porque a gente tem muita informação, mas a decisão ainda continua centralizada na liderança. E aí, com todos esses dados, o papel do líder ficou mais difícil? Eu diria que mudou, né? E o líder hoje, num contexto onde a gente tem dados em maior volume e hoje estão sendo estruturados de uma forma mais rápida, com todos os recursos que a gente tem sido desenvolvidos ao longo dos últimos tempos, eu diria que mudou porque o líder agora, ele não é responsável só pelo resultado final dos dados, mas também da maneira que eles são estruturados. Então, o papel dele começa antes, né? Como que eu vou programar, que scripts que eu vou criar, qual que é a governança que vai ser implantada sobre esses dados.
E o que a gente vai testar de hipótese? Então, eu acho que a responsabilidade começa antes, porque ele é responsável pela arquitetura dos dados, pelo resultado e como a gente usa. Então, de uma maneira positiva, eu acho que a responsabilidade do líder mudou. Bacana, muito bom. Meire, e nessa linha, né? A gente teve uma democratização da informação, dos dados, né? Então, assim, o nosso time também acaba tendo acesso a mais informações do que eles tinham no passado. E isso gera ali um comportamento, né? Uma cultura diferente. Como que você acha hoje, né? Que as empresas estão trabalhando nesse sentido, não só de estruturação dos dados, mas também de trabalhar essa questão da cultura dos dados dentro das companhias? Eu acredito que a gente está passando por jornadas de maturação, né? Cada empresa está tendo a sua própria jornada, de acordo com quanto ela quer também investir. Fato é, a gente não tem como voltar. É aquele passo que você deu e não volta atrás. Então, se eu puder, por exemplo, dar um exemplo do que a gente está fazendo na Suzano, que acho que é legal para os colegas também começarem, né? A gente está trabalhando em duas frentes, né? Assim, primeiro, vamos democratizar, vamos colocar ali uma estrutura, né, para os bancos ali de dados, né, que a gente tem. Então, tem a própria questão do GBS, tem finanças, tem RH, que é uma coisa. E em outra mão, a gente está colocando a autonomia para as pessoas usarem esse dado, capacitando o pessoal, que é importante, né? Então, a gente tem um programa que a gente chama de Empowerment Digital, que é justamente, puxa, você tem os dados, como é que eu faço para extrair esse dado? Porque isso acontece, né? Se a empresa ela não coordena isso, obviamente, principalmente com a geração mais nova, né? A gente brincava há pouco, né, sobre a diferença das gerações. Todas as gerações elas estão sendo impulsionadas para isso. Então, eu acho que as empresas não têm como fugir disso. O que eu penso dessa democratização, e até fazendo um link com a tua resposta, que eu acho que está super pertinente, é assim, o líder passa a ter uma responsabilidade maior. Porque eu acho que a gente sai um pouco daquele caráter, assim, sabe, do oráculo. O líder é o oráculo, é o analista sênior mais bem pago da companhia. Perfeito. Muito bom. Para ser aquele que vai estar sendo bem observado quanto à coerência na tomada de decisão. Porque à medida que eu tenho dados e eles me apresentam os fatos, puxa, será que a Meire está sendo coerente nas decisões que ela toma? Então, eu acho muito interessante o julgamento. Então, acho que a gente sai um pouco desse papel, sabe? Do oráculo. Sim, bacana. Legal. Muito bom. Legal. Esse ponto é bem bacana mesmo. A gente tem até conversado em alguns momentos com alguns clientes lá na empresa. O que o acesso e a democratização do dado provavelmente vai ser colocado de forma mais transparente e mais nítida. Talvez isso não era colocado antes. Se você entregar o dado para uma pessoa, um indivíduo dentro da companhia, e ele não tiver aprofundamento e contexto de negócio, ele não vai saber usar o dado. E isso ficava mascarado antes. Isso era bem mascarado. Sim. Porque às vezes você tinha apoio de TI, ou alguém com hard skill em Excel ou em BI, alguma coisa que te apoiava ou apoiava a área. O que para mim está ficando claro? Não vai ter mais isso. Todo mundo vai ter que desenvolver a capacidade analítica. E quem não sabia ou não tinha capacidade analítica, agora vai emergir. Agora vai aparecer. Eu concordo. Né? A provocação que eu faço para o meu time sempre é o seguinte: o que esses dados, esses números, que perguntas eles nos fazem? Porque por muito tempo, na medida que a gente tinha mais dificuldade de gerar números e tinha pouco tempo para analisar, para daí ver que história a gente ia contar, ficava difícil e alguns iam ter mais talento ou menos para isso, né? Mas o que em algum momento, quando eu era controller financeiro, me disseram: o que esse P&L, que perguntas ele te faz? P&L desse mês, né? Acumulado. E a provocação que eu sempre faço, antes de chegar aqui, olha para o seu dashboard, ou para qual for essa plataforma, e treinar que perguntas esses números te fazem. Possivelmente vão ser as perguntas que eu vou te fazer. Então, você já vai chegar aqui preparado. Então, essa criação do storytelling, agora que a gente tem mais dados, ela é mais fundamental ainda
para a gente tomar decisões ou influenciar na tomada de decisões ou avaliar a performance e tomar decisões com base nisso. Então, esse entendimento do que os dados nos dizem e a contextualização, acho que é uma habilidade que é mais necessária num contexto como esse. Muito bacana. Bom, eu vou colocar uma pergunta aqui, fiquem à vontade para responder aí. Vocês acham que a IA, ela vai ser capaz de tomar essa decisão no lugar do gestor? Eu acho que não. Eu acho que, assim, se você me permite, tá? Claro. Eu acho que não, porque assim, a gente não vai perder, na minha opinião, a responsabilidade da tomada final da decisão. Eu creio que a IA ela vem como um suporte adicional, um direcional, para fazer você refletir sobre as coisas e tomar decisões mais acuradas, né? Até porque, se a gente for olhar, é engraçado, né? Eu acho que você é mais a tecnologia, mais que o Rodrigo. Se a gente for olhar, a gente está falando de dados imputados por quem? Por um humano. Já começa por aí, que eu acho que tem um mito assim, o IA veio do espaço, desceu uma nave. Não, gente, o IA, eu falo isso para minha galera, não, o IA é vocês que estão colocando o dado lá. Então, assim, nós temos que analisar o que está lá, senão a gente vai ficar refém daquela IA. Então, qual que é o cenário? Puxa, será que dentro disso que está me mostrando esse insight, dentro do cenário que a empresa está passando, dentro do que a empresa quer, faz sentido? Então, assim, acho difícil, pelo menos talvez na minha existência, eu acho que a gente simplesmente eliminar o líder e passar por uma inteligência artificial. Coisas pequenas talvez, mas grandes decisões eu acho que não. Isso é fundamental a gente sempre lembrar, que Você a IA concorda? é feita por humanos e desenvolvida, feita por programadores e aperfeiçoada por milhões ou bilhões de humanos que somos nós, né? A gente tem alguns casos, como nos Estados Unidos, a polícia de um determinado município, junto com a justiça, desenvolveu um modelo que indicava quais pessoas poderiam ser liberadas, não necessariamente no habeas corpus só, ou o equivalente ao habeas corpus lá, mas uma liberdade preventiva na cadeia. E implementaram esse modelo e depois de algum tempo, viram que os afro-americanos estavam tendo menos benefício das decisões desse modelo. Foram analisar os dados, viram que existia um viés através dos programadores. Os programadores tinham um viés e isso se refletiu no modelo. A mesma coisa no hospital, ainda nos Estados Unidos, que eles fizeram também um modelo com base em IA, em uma plataforma de IA, para decidir se a pessoa podia ser liberada com base no risco que ela tinha de infecção hospitalar. E aí começou a morrer gente que tinha alta antes da hora, porque tinha um viés nos dados. Então, para decisões assim, que têm impacto, seja impacto sistêmico, uma decisão de uma empresa, ou um risco legal, ambiental, as pessoas vão ser necessárias, vão ter humanos para decidir. Mas o que for mais tático ou operacional, o IA já é capaz de tomar decisões. Então, a Amazon não precisa de pessoas para decidir o que a gente vai receber de propaganda. Os modelos de IA deles já conseguem tomar decisões com base no nosso consumo ou onde a gente acessa, decidem o que a gente vai receber de programação. Então, eu diria que para o tático tem que ser supervisionado, para o operacional muita coisa pode ser delegada, e para o estratégico, ou que tem riscos maiores, dificilmente isso vai acontecer na nossa existência. Concordo, assim, né? também. Boa colocação. Ô Meire, só para te tranquilizar, a empresa que eu lidero é de tecnologia, mas Você eu concorda? venho de negócio. Ufa! Quase, Rodrigo, que a gente fica sem posição nessa Eu existência. Eu venho de negócio. Estou imerso na tecnologia, mas a minha carreira é em negócio, né? E a minha resposta também é não. E não vai conseguir. Eu vou dividir aqui a minha resposta assim. Existe um consenso hoje que a inteligência artificial ela vai caminhar por 3 grandes ondas. Nós estamos na primeira onda. Então, eu gostaria de responder dentro dessa primeira onda. Até porque nem as Big Techs, que é a OpenAI, a Anthropic e a Cohere hoje, que são as grandes empresas de inteligência artificial, o Gemini da Google também, nem eles sabem ao certo o que vai ser e como que vai ser a segunda e a terceira onda. A terceira onda
Na teoria descritiva dela é a que preocupa, que vai mais se aproximar à capacidade da sinapse cerebral, né? Mas a gente não sabe, primeiro, que ela não existe. Ela existe na teoria. Conceitualmente, a terceira onda existe, mas não existe absolutamente nada para a gente olhar para isso, né? Mesmo assim, na terceira onda, eu vou me arriscar a dizer que, assim, existe uma questão importante da conexão, da empatia, do sentimento que driva o negócio e que cria estratégia, que eu particularmente acho muito difícil a tecnologia ela conectar, né, os poderes que o corpo humano tem, o indivíduo tem, e aí, né, de forma mais profunda, que eu digo mesmo. Como que se nasce, né, ideias e como é que se reformula estratégia e como é que você se pivota uma empresa e reposiciona algo, produto, linha de produto, é baseado em sentimentos de pessoas, comportamento. A IA não vai conseguir fazer isso. Então, para mim, está muito claro que, assim, realmente, eu arrisco a dizer hoje que está bem longe disso, se é possível que isso vai acontecer, né? O ser humano ele é carregado realmente de potencialidades ali que não se tem nem condições hoje de dizer que eu acho que a inteligência artificial vai fazer. Em contrapartida, eu realmente vejo aqui um grande desafio do C-Level no geral. Em que situação? Eu gostei de um conteúdo que o Head Global de Marketing da Amazon, eles decidiram falar assim, ó, vamos parar de falar de IA só para os clientes e vamos internalizar isso, vamos aplicar e depois a gente volta para o mercado e diz o que nós mesmos fizemos e vamos falar de case, não tentar vender tecnologia. Depois eu posso até compartilhar esse conteúdo com vocês. E aqui sim eu vejo que é um heads up, um ponto de atenção muito grande para o C-Level aqui. Ele conta que, como é que foi? Ele falou, ó, tudo pode ser questionado, a área pode ser implodida e reconstruída. Esse foi o drive do início do trabalho. E isso aconteceu. Quando você pega como era a área e depois que a área era, e ele mostra isso, ele vai em processos de trabalhos extremamente operacionais e emerge isso lá para cima para o nível dele estratégico. Absolutamente nenhum processo foi mantido. Nenhum. Mas ainda assim, o que eu percebo do que você está falando é que isso veio de um propósito. Você está vendo que o propósito, o trigger, vem do humano. Do humano. Vem da capacidade, da necessidade do C-Level, né, da liderança de resolver algo ou fazer uma proposição de algo dentro de algumas coordenadas básicas. Então, voltando à pergunta, eu acredito nisso. Eu acho que essa é uma grande transformação. Sim. E que me preocupa, né, extrapolando um pouco aqui o tema, me preocupa até na geração que está vindo. Eu tenho um filho de 13 anos, que é a capacidade que a gente tem como humano de fazer perguntas e de direcionar o que a gente quer para a gente receber respostas ou receber dados que nos orientem naquilo que a gente precisa. Exato. Perfeito. Eu sempre vejo essa proposição sendo trigada, sendo startada pela gente como humano, sabe? Eu acho que o ganho ele é real, né? O ganho com o IA ele existe. É o que ele está falando, a produtividade ela está ali, né? A gente já vê cases que o ganho de produtividade é enorme, mas a estratégia ainda é humana. Sim. Acho que não dá para desassociar. O nível estratégico, né? Exatamente. É como trazer a IA para melhorar a sua produtividade, mas com essa liderança humana que a gente está falando, né? E como a gente está falando de CSC aqui, a BSC, o que eu acho bacana que eu tenho visto, né? É natural e é assim que as companhias ela tem aquela situação de você a todo momento medir o ROI de tudo. Eu vou trazer um exemplo que eu vi ontem de manhã. Os 3 grandes bancos, Santander, Itaú e Bradesco.
Eles todos divulgaram o resultado de mercado e foram analisar os balanços. Os 3 somados, eles fecharam aproximadamente 2.900 agências, eu estou arredondando. E a despesa subiu. Para que linha do P&L que foi? Tecnologia e processo. Então, é assim, na minha opinião, enquanto a companhia entender que ela precisa pôr $1.000, vou falar hipoteticamente, $10.000, $1 milhão, e perseguir o ROI disso no curto prazo, ela não vai conseguir fazer a transformação. Não vai. Isso está ficando bastante claro. Então é assim, não, vamos pegar esse projeto e vamos internalizar e vamos começar a fazer simulação de cenário, ROI, seja lá o que for. Não vai vir no curto, médio prazo. Não vai vir. Exatamente porque essa transformação ela está sendo muito profunda. Eu quando vi esse material do Head Global de Marketing da Amazon, eu fiquei impressionado. Ele falou assim, olha, não sobrou um processo em pé. É uma outra área. Só que o ganho de resultado, eficiência, é absurdo. Do ponto de vista de um centro de serviço que a gente é baseado em processo, né? O centro de serviço o pilar do centro é processo, né, gente? Isso pode beneficiar muito a gente. Exatamente. Muito, né? E a quantidade de dados que você tem dentro de um centro de serviço, eu estou extrapolando um pouco, né? Assim, a gente pode se beneficiar, né? A única coisa que talvez eu volte um pouco sempre, porque eu sou daquela bem assim, metodológicazinha, como é que está teu dado? Isso aí. As coisas têm que ir no paralelo. A gente quer fazer IA, a gente quer ter... E já tem ganhos, né? Por exemplo, a gente vê vários ganhos lá. Mas como é que você está tratando o seu dado? Porque não adianta você querer correr se você não está andando. Então, Exato. assim... E muito bacana, Meri. Acho que fazendo um link até com tudo isso, né? Da qualidade do dado e dessa preparação. Como que vocês veem hoje, né, essa questão da governança? Como que o Celevo hoje ele tem que se preparar, né, para que essa governança aconteça e que esses dados saiam com qualidade? Né? Porque também acho que é algo que é estrutural. Se a gente não cria isso, a gente se perde. E aí é o que a gente falou, é a qualidade do dado versus tomada de decisão. Né? Como que vocês estão se organizando nas empresas para que isso aconteça de uma forma estruturada? O desafio, combinando as duas coisas que vocês falaram para a gente responder a Giovana, para mim é o seguinte: se não tem um ROI no curto prazo e se a gente precisa de dados estruturados para fazer andar, como que a gente vai conseguir aprovação para qualquer investimento? Numa área como a nossa. Sim. Quando tecnologia faz parte do core business, nos bancos faz, sempre fez, a gente consegue viabilizar investimentos. Quando não é o caso, na minha empresa, por exemplo, não é o caso. A tecnologia suporta, mas não é o core business. O que eu tenho buscado fazer é o seguinte: a gente, usando princípios do Agile, né? A gente não resolve tudo, ou não especifica tudo para depois entregar. A gente vai trabalhando em paralelo e mostrando ganhos menores, mas os quick wins, né? Então, Sim. O que a gente tem feito é isso. A gente trabalhou para estruturar um banco de dados para os processos do source to pay, ou purchase to pay e o order to cash, então contas a pagar e contas a receber. Então a gente focou nesses processos numa determinada região primeiro e fez um data lake. Com isso a gente desenvolveu um dashboard bem poderoso que, além de questões de produtividade ou indicadores de paid on time, né, pago na hora certa, ou coisas mais de performance, a gente trabalhou também em ciclo de conversão de caixa, outros elementos de working capital, prazo médio de pagamento de recebimento e algumas análises que já mostravam oportunidades. Com isso, a gente já gerou algum valor que subsidia está subsidiando a próxima onda de desenvolvimento. E trabalhou de uma forma, e aí é o mérito para a minha chefe lá, para a minha líder em Chicago, que ela conseguiu vender isso de uma forma bem estratégica e que a gente está conseguindo o investimento para isso. Então mostrou isso como algo mais do que potencializar o GBS ou o CSC, mas algo que traz impacto para o negócio. E aí a gente conseguiu o apoio do C-Level para ir expandindo a iniciativa. Então o desafio para mim é esse: como que a gente consegue investimento se a gente não consegue necessariamente resultado de curto prazo?
temos adotado essa estratégia aí. E eu acho que é a estratégia correta. A gente sabe que tem que vir com uma tradução de valor no final, né? E o potencial valor é o financeiro. A gente sabe que tem experiência e tudo, mas o valor financeiro é super importante. A gente está numa toada parecida, sabe, Rodrigo, lá na Suzano. Então, a gente tem trabalhado muito para estruturar. A gente está agora transitando para SAP HANA. Nossa. Então, assim, divertido, né? Desafio. Emocionante, vamos falar. Tá legalzinho, melhor. né? Tá legal. Então, a gente está transitando e a gente tem trabalhado muito em como a gente utiliza esses dados para trabalhar o autosserviço. Que para a gente tem um duplo ganho. Tem um ganho financeiro, obviamente, porque você consegue simplesmente cortar, né, ali horas de esforço, e você também tem uma percepção melhor do ponto de vista do teu cliente, que é o colaborador, mas pode ser também a pessoa que usa as operações financeiras lá. Sim. Então, a gente tem casos bacanas já com a construção desses data lakes aí por domínios também. Tem o domínio de RH, tem o domínio financeiro. Muito nessa linha. Então, por exemplo, hoje a gente consegue, através de WhatsApp, o colaborador ele pode fazer as suas solicitações através de autosserviço e a gente tem uma automação que a gente consegue diretamente caminhar para o HCM e a percepção melhorou, né? Mesma coisa a gente está fazendo agora com as questões com os dados financeiros, né? Então, isso numa ponta do autosserviço. Eu acho que um outro fator que eu sinto que a gente tem conseguido uma expoência, a gente, dentro do centro, a gente está assentado, literalmente, com os dados, nos dados da companhia. Então, assim, é a área que domina, que tem ali as informações. E eu sinto, pelo menos, que nós ainda estamos numa jornada de usar de uma maneira mais estratégica esses dados de acordo com aquela jornada daquela empresa, né? Então, a gente está num projeto de competitividade bacana, Suzano, desde o ano passado. Então, a gente tem usado esses dados para ajudar algumas tomadas de decisão. Então, a gente fez toda uma revisão, por exemplo, da política de viagens. E dentro da política de viagens, como é que a gente usa esses dados, que é um data lake forte, para passar para C-Levels, para a gente ver onde que tem as oportunidades. Então, mas tudo isso, o que eu acho que é legal dentro da tua pergunta, é como a gente tem governanças para garantir o cuidado desse dado e o acompanhamento disso. Então, que também não é fácil, exige estratégia e disciplina. Não era exatamente o que eu queria usar. Disciplina, eu acho que é um dos grandes pontos. Então, é um pouco da jornada que a gente está também, Rodrigo, né? Parece que histórias bem parecidas aí. Bem similares. Sim, faz sentido mesmo. Do meu lado aqui, mais de mercado, como a gente fala com muitas empresas aqui, né? Eu vejo que existe uma similaridade muito grande no que vocês estão colocando. E tem uma grande pergunta que talvez acho que ninguém saiba a resposta ainda, que é aonde que a área de dados efetivamente ela deve ficar. Você colocou um ponto aí, Meire, que eu falei inclusive no evento da BSC ali, né, no Innovation. No Innovation, que eu estava lá no palco. Eu falei assim, eu realmente... porque tem empresas que têm CSC e tem empresas que não têm. Então, estamos falando aqui da BSC, vamos falar de empresas que têm GBS ou CSCs. Eu não consigo, de verdade, entender se a área de dados... E quando eu falo área de dados, eu quero fazer um parênteses aqui e sublinhar. A gente precisa parar, na minha percepção, de interpretar dado como um assunto técnico. Eu acho que esse é o ponto. Então, são só pessoas de tecnologia que sabem o que fazer e como fazer com os dados. Não é verdade. Quer ver como não é verdade? Vamos retroagir na história quando não tinha tecnologias de BI, por exemplo. Os CSCs não se viravam no Excel? Sim. Chamava alguém de TI para fazer isso? Não, então está respondida a pergunta. É um ponto bacana. O dado, para mim, o dado é de negócio. O que TI faz, eles são apenas guardiões e da segurança. Eles são guardiões da segurança.
E eles precisam ficar disponíveis de forma democrática e governada para negócios. E o dado, ele pertence ao negócio e ele sempre pertenceu historicamente. Né? Não é porque a tecnologia evoluiu, na minha opinião, que esse mindset ele muda. Né? E um outro ponto aqui que eu também gostaria de colocar é assim, quando a IA chegou, que foi em novembro de 22 com a OpenAI ali, ele não resolveu um ponto muito importante que já existia, que era uma dor que já existia naquele momento, que era a governança do dado, a organização. Ele é antes da IA. Né? E a maioria das empresas ainda estão com muita dificuldade nesse processo. E tem que ser feita também a separação que eu gosto, é assim, existe a IA, que ela vai automatizar processos do que o mercado hoje está chamando de IA agêntica, e a IA conversacional. O dado para essa IA agêntica não tem absolutamente nada a ver da forma como se tem que ser disposta para a IA conversacional. São dois mundos tecnicamente totalmente separados. Né? Então, amplia um pouco mais o desafio aí na hora da governança, da entrega, da democratização. Né? A OpenAI, só para fechar aqui, por exemplo, bastante gente não sabe disso. Quando ela soltou ali em novembro de 22, né, o planeta ficou... O Sam Altman treina dados de novembro para trás há 13 anos. Pois é, né? Para chegar onde chegou em 2022. Para ter aquele nível de resposta, ele faz web scraping, que é ficar pegando dado de site aberto, web scraping. Ele faz isso e treina dado há 13 anos. Né? Então, ou seja, a gente tem uma jornada aí. Mas o dado, na minha opinião, aqui, eu entendo que. E essa questão da governança, ela é delicada, né? Eu falo que às vezes não adianta você ter um investimento, ou você ter o IA, se você não tem estrutura. E eu concordo muito, compartilho muito da sua opinião. Eu acho que a TI, ela tem que trabalhar a base, a estrutura, o data lake, mas as áreas têm que ter autonomia. Porque essa geração que está vindo, eles já vêm com a tecnologia, né? Eu brinco, o pessoal, os profissionais estão chegando já com a tecnologia embarcada. E se você não dá a ferramenta, você engessa. Né? Eu acho que você desacelera muita coisa. Então, eu acredito muito nesse formato de que a TI ela tem que garantir uma estrutura segura, né? Em relação aos dados, mas que as áreas têm que ter essa autonomia. Porque a gente perde muito, eu acho, que nesse processo de análise, né, de dados que a gente está falando, quando a gente trava isso. E aí, pessoal, até para respeitar o tempo aqui, eu quero colocar um ponto que eu acho que é bacana, que a gente falou aqui em algumas falas, né, que eu ouvi em algumas falas de vocês, mas que eu acho que é super importante aqui para a gente fechar o nosso bate-papo, que a gente está colocando aqui que aquela liderança, né, aquele C-level, que ele não estiver preparado, né, o IA, a tecnologia, os dados, ele vai expor aquele líder que não estiver preparado. Vocês, como líderes, né, se vocês pudessem dar aqui um conselho, uma dica, como que esse líder se prepara para essa nova onda, né, para esse momento que a gente está vivendo com esse volume de dados? Eu estava vindo para cá e, por acaso, apareceu lá uma pessoa que estava falando sobre a mente e depois começou a falar de inteligência artificial, que ele fez, é um psicólogo que estava querendo fazer uma correlação um estudo sobre motivação. E aí ele perguntou para a IA, ou deve ter sido para o ChatGPT, se existe uma correlação entre motivação e o hipotálamo. O hipotálamo é uma parte do cérebro que cuida de temperatura corporal, de sono, de apetite, né? E aí pediu para dar 10 hipóteses. Aí ele falou, olha, com isso eu economizei muito do meu trabalho, né? E precisei de menos tempo. Mas como que você faz uma pergunta dessa? Porque se eu fosse falar de motivação, dificilmente eu ia chegar no hipotálamo, né? Então, tudo isso para dizer que a gente vai ter a facilitação da inteligência artificial, para a gente ter análises mais rápidas e mais informação. Todo mundo vai se beneficiar disso, porque o dado vai ficar mais democratizado. Mas a gente precisa de ter conhecimento para saber fazer as perguntas certas. Então, o líder, ele
vai ter a experiência, eventualmente a intuição, os erros e os acertos de uma vida são fundamentais. Ele tem que conseguir conectar isso com um entendimento maior sobre as tecnologias emergentes e as que já estão solidificadas, para daí ele ter o pacote completo, onde ele combina experiência, entendimento de tecnologia, uma visão ampla que combina estratégia e cultura, para daí ele poder ter destaque. Porque senão ele vai ficar ou para trás, ou ele vai ser sempre pego de surpresa, porque ele vai ter informações limitadas numa sala onde pessoas vão estar mais bem informadas, eventualmente. Muito bom. Eu achei interessante o teu ponto de vista. Eu acho que a gente, como líder, não é só por causa da AI, eu acho que a gente precisa perguntar. Né? Voltando lá naquele ponto que eu fiz a brincadeira do oráculo, né? Que no passado eu acho que a gente tinha muito essa situação, né? De que, puxa, eu estou aqui no meu lugar, né? E por que eu falo do perguntar? O perguntar tem muito a ver com a tua curiosidade de aprender. Né? Porque não necessariamente você está num nível de C-Level ou num outro nível médio de liderança que você não está aprendendo no seu dia a dia. Gente, hoje com a quantidade de informação e dados gerados diariamente, minuto a minuto, é quase que impossível um ser humano estar up to date com isso. E como líder, via de regra, você está exposto a uma diversidade de pessoas. Tá? E eu acredito que a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de ter humildade, de aprender com as diferentes pessoas, também nos coloca num lugar, e às vezes eu acho que num lugar até adiante. Porque assim, se você conversa com uma geração mais nova, eu aprendo com meu filho de 13 anos. Ainda bem que eu tenho um filho de 13 anos que ele me coloca, né? Me atualiza, né? Eu tenho colaboradores de 20 e poucos anos, eu tenho colaboradores de 40 e 50. Então, eu acho que assim, extrapola o conhecimento, que eu acho que é super importante. O Rodrigo está correto, a gente tem que ler, a gente tem que ter um tempo para ler, a gente tem que ter um tempo para conversar com o colega, o que o Rodrigo está fazendo, né? O que o Mário acha, mas isso tudo vem de uma coisa que é sair do lugar do oráculo e partir para o lugar de que, olha, eu estou aprendendo todo dia, e a partir de agora, sempre foi assim, né? Mas eu acho que hoje está mais exposto, porque assim, se eu pegar agora a minha rede, eu vou ver várias coisas que pipocaram no último segundo. Sim. Se eu não tiver curiosidade para perguntar e humildade para entender, eu não vou sair de onde eu estou. Perfeito. Então, eu acho que é muito sobre esse lugar, sabe? A gente está aprendendo mesmo. Tem coisas que tem gente que está do meu lado que vão saber fazer melhor e está tudo bem. O que eu acho que a gente não pode perder como liderança eu estou fazendo para quê? Qual que é o propósito, o que eu quero resolver com aquilo, que talvez aí essa parte do oráculo possa ajudar, né? Os fios de cabelo branco, talvez, possam nos ajudar um pouco mais. Então, eu acho que é isso. Né? Que bonito isso, né? Gostei, né? da sua resposta. Acho que vocês são complementares, estão bem em linhas, né? Eu acho que é isso. A hora que você fez a pergunta, Giovana, eu me lembrei, há 15, 20 dias, saiu uma reportagem no Valor Econômico. Depois, se vocês quiserem pesquisar, eu achei bem interessante. Que como a aceleração das coisas é uma realidade sentida, obviamente, as empresas também começam na transformação, elas começam a acelerar também. Transformação, resultado e por aí vai. E o que essa reportagem do Valor Econômico dizia? Que se espera que tenha um turnover nessa década na alta liderança como nunca aconteceu. E eu achei interessante por quê? Porque assim, então imagina que você está num segmento, a Suzano está no delas, enfim, cada empresa está a sua. Se você começar a ficar muito para trás porque a liderança está demorando para tomar decisão, não vai ter turnaround point. Esse é o ponto. Antes talvez fosse possível. Então, o que essa reportagem falava é exatamente isso, que na próxima década, se o líder não for capaz de entender o conceito, que daí está na linha do que vocês disseram, a humildade, de falar, eu não sei, e eu não vou executar, mas eu tenho que ter conceito.
Eu preciso ir atrás de conceito para eu conseguir me sentir mais seguro para tomar minhas decisões. E isso em todas, qualquer C-Level. Não é só CSC, não é TI, é o C-Level todo. Porque ali geralmente tem um colegiado também, dependendo das decisões que se tomam e o tamanho da companhia, né? Mas eu achei interessante, tentando trazer, ilustrar, responder a sua pergunta, Giovana, com esse... Foi uma reportagem bem interessante que eu sei que faz sentido. Falou, o que vai pressionar o C-Level? Né? Simples, você vai ficar para trás e vai ficar evidente. E aí vai falar, por que nós estamos para trás? Simples, esse projeto aqui, ninguém decide. É o processo de transformação digital da empresa, que envolve tantos milhões, etc, e a gente não está conseguindo tomar decisão. É tomar decisão no tempo correto, né? Exatamente. Porque está tudo muito acelerado. Exatamente. Gente, ótimo bate-papo. Eu acho que é isso, é um desafio gigante, né, para os líderes, porque no final é um equilíbrio entre conhecimento, pessoas, cultura, tecnologia. E eu acho que esse tema é um tema que daria para a gente ficar aqui o dia todo conversando, debatendo, né? Porque eu acho que está assim cada vez mais complexo para as lideranças e essa questão do time das coisas, né? E por mais que as coisas estejam aceleradas, tem um lado humano que não pode ficar para trás. Exato. Né? Porque no final somos gestores de pessoas. E eu acho que esse é um grande desafio. Então, agradeço aqui vocês pela participação, né? Agradeço novamente ao time da Desk Manager aqui pelo espaço. Se inscrevam no canal da BSC, né? Curtam esse podcast, acho que é um conteúdo aqui riquíssimo e espero encontrá-los aí novamente, né? Num próximo bate-papo. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado. Foi um prazer.